Queridos amigos em todo o Brasil, nos acompanhando no nosso canal Penal em Foco online, no nosso site www.penalemfoco.com.br. Agora temos também a nossa página no Facebook. Curta lá a página Penal em Foco, porque lá nós vamos postar todos os vídeos gravados acerca dos temas mais variados do direito penal e do direito processual penal. E agora nossas gravações também com a parceria do curso MEG, www.mege.com.br, mege.com.br, que vem fazendo um trabalho de excelência na preparação para concursos públicos, notadamente em relação às provas orais, com índices muito altos de aprovação. Fazemos parte dessa equipe também. Um abraço para o Arnaldo, coordenador do MEG, que vem desempenhando um trabalho de excelência na coordenação desse curso. E hoje, no nosso curso aqui avançado de processo penal, iniciamos o tema prisão cautelar. Prisão cautelar é o tema do qual vamos tratar nas nossas próximas aulas, e esse tema é um tema que tem uma repercussão política e social de enorme relevância, considerando que o Brasil é o terceiro país do mundo que mais encarcera. O primeiro país são os Estados Unidos, que tem cerca de 2.300.000 presos hoje, uma população carcerária gigantesca. A China, que tem 1.700.000 presos, e o Brasil, com 700.000 presos, é o terceiro país do mundo que mais encarcera, com a maior população carcerária do planeta. E é importante que se saiba que desses 700.000 presos, 40% deles estão em situação de custódia cautelar, de prisão cautelar. Ou seja, pessoas que ainda respondem a inquérito policial, que ainda respondem à ação penal e todavia já estão presas cautelarmente. Vamos entender esse fenômeno que inicia aí. As nossas explicações começam a partir de agora, a partir dessa aula sobre prisão cautelar. Então nós vamos anotar no caderno nosso tema da aula de hoje. É o tema prisão cautelar. Prisão cautelar, tema de suma relevância para o processo penal. Prisão cautelar é o tema que começamos a estudar a partir de agora. Falando de prisão cautelar, inicialmente é importante diferenciá-la da denominada prisão-pena ou prisão definitiva. Falando de prisão cautelar, precisamos fazer essa diferenciação. Qual é a diferença entre uma prisão cautelar e uma prisão-pena ou prisão definitiva? Para isso, vamos fazer um quadro comparativo, em que de um lado colocaremos as características da prisão cautelar e de outro lado as características da prisão-pena. Então, no seu caderno, você fará um quadro comparativo em que de um lado estará a prisão cautelar e de outro lado colocaremos a prisão-pena. De um lado a prisão cautelar e de outro lado a prisão-pena, para que a gente possa fazer um comparativo entre essas duas modalidades de prisão. Inicialmente, é importante destacar qual é o momento no qual se inicia uma prisão cautelar, isto é, a partir de quando ela pode ser aplicada, e qual é o momento no qual se inicia uma prisão-pena, isto é, a partir de qual momento ela se constitui. Em relação à prisão cautelar, a primeira informação de relevo é de que ela ocorre antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Ao falarmos em prisão cautelar, é importante de início saber que essa prisão ocorre antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Esta é a característica mais relevante da prisão cautelar. E ao dizermos que ela ocorre antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, é importante destacar que a prisão cautelar poderá ocorrer tanto na fase de investigação preliminar quanto na fase de ação penal. É possível que, por exemplo, no curso do inquérito policial, o juiz decrete a prisão cautelar, e a gente vai ver depois com detalhes como isso pode ocorrer.
Em relação à prisão-pena, qual é a sua característica peculiar? Quanto à prisão-pena, devemos destacar que ela ocorre após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Ocorre após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Esta é a característica peculiar da prisão-pena. Ocorre após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. E daqui a pouco a gente vai ver uma exceção que é a súmula 716 do Supremo Tribunal Federal, mas como regra geral vamos trabalhar com essa ideia. Falando em prisão-pena, temos uma prisão que ocorre após o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. Vinícius, são só essas diferenças? Não, não são somente estas diferenças que vamos colocar no nosso quadro comparativo. Quando falamos de prisão cautelar no Brasil, estamos falando de uma prisão que não tem um prazo máximo definido na lei, com exceção da prisão temporária, que é uma das modalidades de prisão cautelar, esta sim com prazo máximo definido em lei. Então, falar em prisão cautelar no Brasil é dizer que no Brasil não há prazo máximo, definido em lei. No Brasil não há prazo máximo definido em lei, salvo o caso da prisão temporária. Salvo o caso da prisão temporária. A prisão temporária é uma modalidade de prisão cautelar que vamos estudar, mas na prisão temporária existe prazo máximo regulado pela lei. É a Lei 7960 de 89 que regula o prazo máximo da prisão temporária. Já em relação às prisões cautelares previstas no Código de Processo Penal, não há hoje um prazo máximo definido em lei. Vamos ver, inclusive, que existem construções jurisprudenciais servindo de parâmetro para um prazo máximo da prisão cautelar, mas a verdade é que a lei não define. E eu espero que um dia este vídeo esteja desatualizado a ponto de podermos falar que já existe um prazo máximo para a prisão cautelar no Brasil. Não é a realidade atual. Ainda não há prazo máximo para a prisão cautelar previsto no Código de Processo Penal. E em relação à prisão-pena, qual é o prazo máximo da prisão-pena? Em relação à prisão-pena, vamos tratar de uma modalidade de prisão cujo prazo máximo está previsto nos tipos penais, como preceito secundário. Então, se existe um tipo penal definindo uma conduta criminosa, lá no preceito secundário haverá a definição de uma pena que é o prazo máximo. Sendo que existe ainda uma regra geral, que está no artigo 75 do Código Penal, que define como prazo máximo da prisão-pena em relação a todos os delitos, todo e qualquer delito criado pelo legislador no Brasil, tem que ter aí a pena máxima de 30 anos para a definição da pena máxima no Brasil. Então, em relação à prisão-pena, quanto ao prazo, nós vamos colocar que a prisão-pena tem prazo máximo definido em lei. Tem prazo máximo definido em lei. Nos preceitos secundários dos tipos penais. Nos preceitos secundários dos tipos penais. Nos preceitos que definem as penas. O preceito primário é a conduta criminosa, o preceito secundário é a pena aplicável. Nos preceitos secundários vamos encontrar o prazo máximo da prisão-pena. Mas não podemos esquecer a regra do artigo 75 do Código Penal, que diz que no Brasil o prazo máximo da pena privativa de liberdade deve ser de 30 anos. Então, se o legislador amanhã ou depois resolver criar novo tipo penal, deverá definir como pena máxima para esse tipo penal a pena de 30 anos de reclusão, é o que está no artigo 75 do Código Penal. Em relação à disciplina que irá estudar
cada modalidade de prisão, a prisão cautelar e a prisão pena. Vamos estudar a prisão cautelar no âmbito do direito processual penal. Então é o direito processual penal, a disciplina no âmbito da qual vamos fazer o estudo da prisão cautelar. Então, em relação à prisão cautelar, vamos colocar aqui que ela é estudada no âmbito do direito processual penal. Do direito processual penal. Quanto à prisão pena, ela será estudada no âmbito do direito penal. No âmbito do direito penal. Então aqui o direito penal irá regular tanto a combinação da prisão-pena quanto a própria aplicação da prisão-pena. E aí é importante que a gente saiba que dizer que o direito processual penal estuda a prisão cautelar e que o direito penal estuda a prisão-pena não é dizer que existe uma diferenciação absoluta de modo que regras processuais penais não possam incidir em relação ao instituto da prisão-pena ou regras do direito penal não possam incidir em relação à prisão cautelar. Ao longo do nosso estudo a gente vai ver que o direito penal tem sim normas que acabam influenciando no instituto da prisão cautelar e vice-versa. O direito processual penal também tem normas que acabam por influenciar no instituto da prisão-pena. Porém, em linhas gerais, fazendo um comparativo, esta é a realidade que temos ao comparar a prisão cautelar com a prisão-pena. Então, a regra geral é de que a gente vai ter a prisão cautelar na fase de investigação preliminar ou na fase de ação penal, isto é, alguém ainda é indiciado ou acusado, mas não houve trânsito em julgado de sentença penal condenatória. E quando falarmos em prisão-pena, estamos falando de uma sentença condenatória já transitada em julgado que permitiu que agora uma pena passasse a ser aplicada por meio da prisão-pena. Legal? Então vamos ter aí essa diferenciação em relação às duas modalidades de prisão. E aí começam as discussões a respeito dessas características no âmbito legal e também no âmbito jurisprudencial. A primeira discussão diz respeito à eventual inconstitucionalidade do artigo 637 do Código de Processo Penal. Esse artigo 637, ele foi discutido no âmbito do Supremo Tribunal Federal, que acabou por dizer que o artigo 637 do CPP não foi recepcionado pela Constituição por violação ao princípio da presunção de inocência. Vamos ver qual é a relação desse dispositivo com essas características que acabamos de colocar no quadro. Aparece na sua tela o artigo 637 do Código de Processo Penal. Olha o que diz o artigo 637 do CPP. O recurso extraordinário não tem efeito suspensivo e, uma vez arrazoados pelo recorrido os autos do traslado, os originais baixarão à primeira instância para a execução da sentença. Olha que importante a redação desse artigo 637 e vamos entender por que o Supremo Tribunal Federal entende que ele é incompatível com a Constituição de 88. O que a gente tem na redação desse artigo 637? Norma expressa dizendo que o recurso extraordinário não tem efeito suspensivo. E uma vez arrazoado o recurso, os autos baixarão à primeira instância para a execução da pena. Compreenda comigo. Por esse artigo 637, quando na segunda instância um acórdão mantiveram a condenação ou então reformaram a sentença absolutória determinando a condenação, se a parte fizer a interposição de recurso extraordinário, segundo o artigo 637, este recurso não terá efeito suspensivo, o que significa que aquele acórdão que determinou a condenação, ele já terá efeito imediato no sentido de permitir a execução daquela pena. Ou seja, ainda não houve trânsito em julgado, porque houve interposição de recurso extraordinário,
porém a pena já será executada. Isso constitui uma execução antecipada da pena inadmissível diante do princípio da presunção de inocência. Compreendeu aí? Para o Supremo Tribunal Federal, esse artigo 637 não foi recepcionado pela nova ordem constitucional, porque ele permite que, sem trânsito em julgado, já haja execução de pena, com a mera interposição e apresentação de razões recursais do recurso extraordinário. Sendo assim, esse artigo 637, ele não vale mais, segundo o Supremo Tribunal Federal. E aí, um detalhe aqui desse artigo 637 da redação, onde está escrito recurso extraordinário, leia-se recurso extraordinário e especial, abrangendo também o recurso especial interposto para o Superior Tribunal de Justiça. Bacana? Então, por violação ao princípio da presunção de inocência. Inclusive, vamos ver mais alguns argumentos utilizados pelo Supremo Tribunal Federal. Aparece na sua tela a redação, a ementa do julgamento do HC 91232 no Supremo Tribunal Federal, quando foi declarada a inconstitucionalidade do 637. Esse, na verdade, é um dos julgados em que o Supremo ressalta a inconstitucionalidade desse artigo 637 do CPP. Acompanhe comigo o HC 91232, Supremo Tribunal Federal, ementa habeas corpus inconstitucionalidade da chamada execução antecipada da pena. Artigo 5º, inciso 57 da Constituição do Brasil. O artigo 637 do CPP estabelece que o recurso extraordinário não tem efeito suspensivo e, uma vez arrazoados pelo recorrido os autos do traslado, os originais baixarão à primeira instância para a execução da sentença. A Lei de Execução Penal condicionou a execução da pena privativa de liberdade ao trânsito em julgado da sentença condenatória. A Constituição do Brasil de 1988 definiu em seu artigo 5º, inciso 57, que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Daí a conclusão de que os preceitos veiculados pela Lei 7.210 de 84, além de adequados à ordem constitucional vigente, sobrepõe-se temporal e materialmente ao disposto no artigo 637 do CPP. Disso resulta que a prisão antes do trânsito em julgado da condenação somente pode ser decretada a título cautelar. A ampla defesa não se a pode visualizar de modo restrito, engloba todas as fases processuais, inclusive as recursais de natureza extraordinária. Por isso, a execução da sentença após o julgamento do recurso de apelação significa também restrição do direito de defesa, caracterizando o desequilíbrio entre a pretensão estatal de aplicar a pena e o direito do acusado de elidir essa pretensão. 5. A antecipação da execução penal, ademais de incompatível com o texto da Constituição, apenas poderia ser justificada em nome da conveniência dos magistrados, não do processo penal. A prestigiar-se o princípio constitucional, dizem os tribunais, leia-se STJ e STF, serão inundados por recursos especiais e extraordinários e subsequentes agravos e embargos, além do que ninguém mais será preso. Eis o que poderia ser apontado como incitação à jurisprudência defensiva, que, no extremo, reduz a amplitude ou mesmo amputa as garantias constitucionais. A comodidade, a melhor operacionalidade de funcionamento do STF não pode ser lograda a esse preço. Nas democracias, mesmo os criminosos são sujeitos de direitos, não perdem essa qualidade para se transformarem em objetos processuais. São pessoas inseridas entre aquelas beneficiadas pela afirmação constitucional da sua dignidade. É inadmissível a sua exclusão social sem que sejam consideradas, em quaisquer circunstâncias, as singularidades de cada infração penal, o que somente se pode apurar plenamente quando transitada em julgado a condenação de cada qual. Então a gente tem aí o ministro Eros Grau, um julgado de 6/11/2007, em que o Supremo deixa clara a não recepção pela Constituição Federal do artigo 637 do Código de Processo Penal. Bacana isso? E é interessante porque nesse julgado, o Supremo Tribunal Federal mencionou a Lei de Execução Penal,
dizendo que a Lei de Execução Penal deixou muito claro que para haver prisão-pena tem que haver trânsito em julgado da sentença penal condenatória. E de fato isso está claro na LEP, a Lei 7.210 de 84, no artigo 105, que aparece na sua tela. Então aparece aí o artigo 105 da Lei 7.210 de 84, que é a Lei de Execução Penal. Então olha o que diz a LEP. Transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para execução. Olha logo no início da redação do artigo, transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade. O que a LEP está dizendo? Para que eu tenha prisão-pena, para que eu tenha início da execução da pena, eu preciso de uma sentença transitada em julgado. Eu não posso ter recurso pendente de julgamento porque isso não configura trânsito em julgado. Então, esse artigo 105 da LEP, sendo posterior ao artigo 637 do Código de Processo Penal, o revogou. De maneira que, além do 637 não estar adequado à Constituição, também não está adequado à norma posterior que diz respeito ao artigo 105 da Lei 7.210 de 1984. Bacana? Então você entende aí a questão da necessidade do trânsito em julgado para o início da prisão-pena. Mas agora nós vamos ver uma exceção. E aí a gente vai anotar no nosso caderno se excepcionalmente é possível que uma prisão-pena se inicie sem trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Vamos colocar essa pergunta aí no caderno. É possível excepcionalmente que uma prisão-pena inicie a sua execução sem trânsito em julgado de sentença penal condenatória? Então a gente vai colocar aí essa pergunta no caderno. É possível que uma prisão-pena inicie a sua execução sem o trânsito em julgado de sentença penal condenatória? E aí, como resposta, vamos colocar aí o seguinte: sim, conforme a súmula 716 do Supremo Tribunal Federal, desde que o início da execução seja favorável ao acusado. Então vamos colocar isso como resposta. Sim, conforme a redação da súmula 716 do Supremo Tribunal Federal, desde que o início da execução seja favorável ao acusado. Estamos falando da execução provisória da pena benéfica. O início do cumprimento da pena, ainda com recurso pendente de julgamento, porém para favorecer o acusado. Isso a jurisprudência do Supremo Tribunal permite, conforme a súmula 716 que aparece na sua tela. Olha o que diz a súmula 716 do Supremo Tribunal Federal. Ela diz o seguinte: admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. Esta súmula 716 do Supremo Tribunal Federal está fazendo referência ao Instituto da Execução Provisória da Pena benéfico para o réu. A gente vai ver por quê. Por que é possível que o início da execução da pena se dê, mesmo sem trânsito em julgado, para o benefício do acusado. Então, imagine o seguinte aqui. Vamos apagar esse quadro aqui para que a gente possa fazer um esquema e para que fique muito claro como funciona a aplicação desta súmula 716 do Supremo Tribunal Federal. Súmula muito, muito importante e muito aplicada no dia a dia. Então imagine o seguinte. Imagine que determinado indivíduo ele tenha sido processado pelo crime de roubo. E foi processado pelo crime de roubo. Vamos fazer aqui um lapso temporal que diz respeito ao início da ação penal. Então, ele respondeu à ação penal. Isso aqui é uma linha do tempo. E acusado nesta ação penal, esse réu ficou preso cautelarmente por 1 ano. Ele foi preso em flagrante pelo roubo, foi mantido preso e, hipoteticamente, ele está em situação de prisão cautelar durante a ação penal
já há 1 ano. 1 ano preso cautelarmente, com os mais variados fundamentos para mantê-lo preso. 1 ano preso cautelarmente. A sentença é proferida e o resultado é uma sentença condenatória. O juiz entendeu que esse indivíduo é culpado pelo crime de roubo. Sentença condenatória proferida. Nesta sentença condenatória, o juiz aplicou uma pena de 6 anos de reclusão, vamos colocar aqui, em regime fechado. Em regime fechado. Vamos considerar que esse indivíduo era reincidente e, aplicando a pena de 6 anos, o juiz considerou o regime fechado como o regime adequado ao cumprimento da pena. 6 anos de reclusão em regime fechado. E aí, qual é o problema que é destacado aí? Esse sujeito foi condenado a 6 anos de reclusão em regime fechado e já está há 1 ano preso cautelarmente. Aplicando-se o artigo 112 da LEP, artigo 112 da Lei 7.210 de 84, tem-se que a progressão de regime deve ocorrer no prazo de 1/6 da pena cumprida, com 1/6 da pena cumprida, quando o crime não seja um crime hediondo, que é o caso do roubo, que não é crime hediondo. E este sujeito, tendo ficado preso 1 ano, ele ficou preso por 1/6 da pena aplicada, que foi a pena de 6 anos. Significa que este período de prisão cautelar permitiria que esse sujeito progredisse de regime, ou seja, do regime fechado, ele poderia já iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto. Acompanhe comigo. Se a gente deixar transitar em julgado essa sentença, naturalmente, pelo fato do indivíduo ter ficado 1 ano preso em regime fechado, porque a prisão cautelar só existe em regime fechado no Brasil, pelo fato dele ter ficado 1 ano preso em regime fechado, a gente considera que ele já teria cumprido 1/6 da pena, o que é suficiente para progredir de regime para o regime semiaberto. Então, se a gente deixar transitar em julgado, ele já deve iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto. Agora veja, pode ser que a defesa ou até o Ministério Público tenham ficado insatisfeitos com essa sentença proferida. Pode ser que a defesa resolva interpor recurso de apelação contra a sentença, pedindo a absolvição do réu ou pedindo, inclusive, que a pena seja diminuída. A defesa, então, interpõe o recurso de apelação. E aí qual é o problema? Se nesta sentença condenatória o juiz tiver mantido a prisão cautelar do acusado, a interposição de recurso pela defesa faria com que esse sujeito continuasse preso cautelarmente, ou seja, em regime fechado, com o recurso da defesa pendente de julgamento. E aí teríamos um problema, qual é? A defesa, ela pensaria muito antes de recorrer pelo fato do sujeito estar preso cautelarmente, é o que ocorreria se não existisse a súmula 716 do STF, porque com o recurso interposto, o sujeito seria mantido preso cautelarmente em regime fechado e, se deixasse transitar em julgado, ele já poderia ter a progressão de regime para o semiaberto. Por que foi criada a súmula 716? Para que permita-se à parte a interposição de recurso e a situação favorável ao acusado, que é a possibilidade de progressão de regime por já ter cumprido o tempo de prisão cautelar, ela é mantida, ou seja, inicia-se a execução da pena mesmo com o recurso pendente de julgamento. Compreendeu isso? Então nós vamos ter um recurso pendente de julgamento, mas o sujeito já tendo direito ao regime semiaberto por ter ficado 1 ano preso em regime fechado. E a jurisprudência do STJ e também do STF é no sentido de que tanto faz se o recurso for interposto pela defesa ou pelo Ministério Público. Não é só o caso de interposição de recurso pela defesa, pelo MP também. Então, se não houve trânsito em julgado e o sujeito já tem o tempo para progredir, permita-se então a progressão de regime na forma da súmula 716 do Supremo Tribunal Federal. Ficou fácil aí? E aí nós vamos ter uma exceção à característica que nós colocamos antes no quadro.
Se eu tinha dito que a prisão-pena só ocorre após o trânsito em julgado, a súmula 716 ela pode ser considerada uma exceção a esta característica da prisão-pena. Bacana? Então, estas são as noções introdutórias acerca da prisão cautelar. E no próximo bloco a gente já começa o estudo da prisão em flagrante no âmbito da prisão cautelar. Até lá!